Galera, a aula de hoje a gente vai começar a trabalhar expressões algébricas. Para vocês do 7º ano isso é muito novo, mas vocês vão gostar. Eu sei que muitos ficam ansiosos esperando conhecer como que a gente vai trabalhar com letras dentro da matemática. Não se preocupe que a gente não vai formar palavra com elas, de jeito nenhum. O que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar as letras para realizar contas. E daí vem aquele comentário do João, né? Deve ser muito fácil mesmo, né? Trabalhar conta usando letras. Não é um bicho de 7 cabeças, então por isso que é importantíssimo a gente compreender esse primeiro começo agora, compreender a função delas e como que elas aparecem. Eu vou estar compartilhando com vocês, alguns momentos, uma tela branca para a gente estar escrevendo, outros momentos, algumas imagens que eu salvei, tá? Mas assim, ó, a melhor ideia do que seria trabalhar com álgebra tá nessa imagem aqui. Deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês. Essa aqui é a melhor ideia para me entender o que é trabalhar expressão algébrica, tá? Trabalhar expressão algébrica é só você lembrar que você está trabalhando com letras e números. Essa é a melhor imagem. Sempre que se falar em expressão algébrica, você vai ter que lembrar que você está juntando esses dois componentes. Você está juntando letras e números para operar, para calcular. Então, vamos lá no nosso quadro branco, onde a prof ama riscar, né? Onde a prof ama trabalhar. Eu não sei trabalhar sem rabiscar. E vamos tentar demonstrar para vocês o que seria uma expressão algébrica. Tá? Então, quando eu falo em álgebra, olha bem o que eu vou falar para vocês. Vocês estão acostumados a escutar a expressão numérica. A expressão numérica é uma operação que tem vários usos de números. Nas expressões numéricas, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma utilizar adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz para operar com os números. Então, agora vocês vão ter que conseguir diferenciar essas duas palavrinhas. Quando eu falo expressão numérica, eu estou falando uma expressão que usa só números. Quando eu falo expressões algébricas, eu estou falando de uma expressão que usa números e letras para compor ela. Eu vou ter a junção desses dois componentes. Dentro de uma operação algébrica, eu tenho a união dos números e das letras. Na matemática, tá? As letras, elas recebem dois nomes diferenciados. Você não vai ficar escutando na matemática, por exemplo, a palavra... Utilize uma letra para formar um cálculo, para formar uma equação, para formar uma conta. As letras, elas vão receber dois nomes diferenciados aqui na matemática, tá? Vamos entender que nome diferenciados são esses aí. E quando eu falo de letra, querendo ou não, estou falando de português, né? Opa! Então, quando eu falo das letras dentro da matemática, as letras podem ter dois nomes. Vamos lá, deixa eu escrever eles aqui. Eu posso chamar a letra de variável e eu posso chamar a letra de incógnita. Fala, João, que o nome é difícil? Prof, as letras elas têm um valor fixo ou o valor muda? Não, por isso que ela é chamada de variável. Ela é chamada de variável porque ela não tem um valor fixo. O valor dela pode variar. Não existe assim, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 5, o E vale menos 7. O valor de uma letra na matemática... Descubra o valor de X, por exemplo? Descubra o valor do X. Eu posso dar 10 contas para descobrir o valor do X. Em cada conta, o X é um valor diferente. Por quê? Tá. Porque, por isso que eles podem dizer para vocês assim, ó, descubra o valor das variáveis. Ou utiliza uma variável para representar um valor. Na matemática, as letras elas podem receber qualquer valor. O X pode ser qualquer valor do nosso sistema de numeração. Um número inteiro, um número positivo, um número negativo, um número fracionário, um número decimal. Ele vai variar de acordo com a situação que ele foi usado.
E por que ele pode, às vezes, ser chamado de incógnita? Incógnita é alguma coisa que eu desconheço. Não é verdade? Então, eu vou botar assim, ó, ele pode ser chamado de incógnita porque ele é um valor desconhecido. Tá? Eu não sei o valor dessa minha letra. Por isso que a minha letra é uma incógnita, que é um valor desconhecido. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, quer ver só? Isso acontece pouco hoje, mas as meninas eu acho que utilizam mais do que os meninos. Quando a gente quer fazer um código, quando a gente quer falar alguma coisa para alguém, quando a gente tem uma amizade muito grande, assim, a gente utiliza um código. Às vezes é um código de símbolo, às vezes é um código de gestos. Quer ver um código que todo mundo conhece? É a língua do P. Todo mundo conhece a língua do P. Tá? Só quem é muito craque na língua do P sabe o que eu vou falar. Aí falo PS, PA, PN, PD, PR, PA. Ô, professora, falou muito rápido. Sou craque, vice? Aí eu falei, ó. Falei PS, PA, PN, PD, PR, PA. Quem conhece a história da língua do P, sabe que para mim entender o que a pessoa está falando, eu tenho que tirar os P que está aqui no meio, né? Se eu tirar os P que está aqui no meio, eu falei o meu nome, olha lá. Tirei os P, ficou Sandra. Só que isso é um código. Acho que todo mundo conhece esse código, né? Então, a letra na matemática, ela é mais ou menos isso. Ela é um código. Ela é utilizada para substituir um valor que eu desconheço, mas que através do tempo eu vou descobrir esse valor operando. Quer ver? Eu vou falar para vocês assim, ó. Pensei em um número, vou falar uma coisa bem simples, claro, né? Pensei em um número, adicionei com 10 e cheguei no 30. Que número que eu pensei? 20. 20. Só que esse pensei em um número permite que eu utilize uma letra para representar isso. Pensei em um número. Deixa eu botar assim, ó. Olha bem, deixa eu botar assim. Pensei em um número, adicionei com 10 e cheguei no 30. Em vez de eu usar essa interrogação aqui, que normalmente a gente costumava usar, a gente coloca qualquer letra do nosso alfabeto. Pensei em um número, usei o X, adicionei com 10 e cheguei no 30. Pronto, conclusão desse X, esse X 20. vale 20. Ele é uma incógnita porque é um valor que eu desconheço. Mas olha por que ele pode ser variável. Pensei em um número, vou usar X de novo. Adicionei esse número com 15 e cheguei no 30. 15. 15? Só que lá em cima o X era 20 e aquilo era 15. Por quê? Porque são situações diferentes. A letra é usada para representar um valor que eu desconheço. Mas em cada operação que eu uso essa letra, ela pode ser um valor diferente. Ela vai ser um valor diferente. Tá? Agora, vamos lá a dica geral. Hoje, nós não vamos aprender a descobrir o valor das letras. Hoje nós vamos aprender como que uma expressão algébrica é organizada. Como que eu coloco uma letra dentro de uma conta e como que eu vou chamar essa letra? Então, vamos lá. A gente já sabe que a expressão algébrica é formada por números e letras, que essa letra não vai ser chamada letra. Você vai observar nos enunciados a palavra variável ou incógnita. Às vezes vai aparecer letra, mas é errado. E uma expressão algébrica vai aparecer, por exemplo, assim, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Eu posso botar só 4y, uma expressão algébrica. Deixa eu tirar essa letra maiúscula. 4y é uma expressão algébrica. Deixa eu só consertar aqui. Eu posso, por exemplo, colocar uma expressão que use somente uma letra, ó. 7x mais 5x mais 9x mais 6x. Por isso que a gente usa o pontinho para multiplicação, né? Por isso que no sexto ano a multiplicação vira um pontinho. Por isso mesmo. Porque daí aqui você fica na dúvida, isso é uma multiplicação ou uma letra X? Agora você já sabe que é uma letra X.
que a multiplicação vai ser sempre em forma de pontinho, né? Outro exemplo, deixa eu botar aqui, 5z mais 3, por exemplo. Isso tudo que está aqui são expressões algébricas. Que as expressões algébricas, elas estão fazendo aqui a junção das letras e dos números. São operações que aparecem letras e números, tá? Posso botar, por exemplo, 9 mais B, um exemplo. Eu até vou usar outra letra, porque eu já usei 9 mais C. São várias expressões. Professora Sandra, quando que eu uso uma letra numa conta? Quando eu desconheço algum valor. Aí, quando eu desconheço esse valor, eu escolho uma letra do alfabeto e coloco ali. Normalmente, nas expressões algébricas, eles utilizam a letra X, Y e Z, porque são as menos escritas no nosso alfabeto. Então, elas confundem menos. Mas você pode usar qualquer letra do seu alfabeto. No princípio, a gente costuma usar as letras iniciais da palavra. Por exemplo, comprei 5 canetas, qual o valor de cada caneta? Aí usa 5C. Eles usam a letra que inicia a palavra. Para quê? Para facilitar a visualização do aluno. Mas depois a gente acaba direcionando para X, Y e Z. Bom, vamos lá a mais uma situação importante com relação a isso aqui, tá? As expressões algébricas, elas recebem classificações. Aí vocês vão dizer para mim assim, prof, classificação como assim? Lá no português, as palavras podem ser chamadas de dissílaba, monossílaba, polissílaba, trissílaba, certo? Monossílaba é que tem uma sílaba, pá. Dissílaba é que tem 2 sílabas, bala. Trissílaba tem 3 sílabas, não é assim? Então, as contas de expressões algébricas, elas também recebem nomes de acordo com a quantidade de termos. A gente classifica as operações de acordo com as suas quantidades de termos. Então, no caso aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 termos. Aqui eu tenho quantos termos? 1, né? 1, joia. E aqui eu tenho quantos termos? 4. Parece que é 4. Certo? Até vou mudar. Parece que é 4, mas não é. Ele acaba sendo um só, sabe por quê? Tudo X. Porque tem só uma... X é uma incógnita. Muito bem, porque todos eles têm só uma letra. E aqui tem quantos? 2. E aqui? 2. Então, vamos fazer um aqui que tenha 4. Ele só vai ter 4 se ele tiver componentes diferentes. Então, ó, 5x mais 6y menos 4 mais k. Pronto, botei k. Eu não gosto de escrever com letra maiúscula, porque lá na apostila, normalmente são usadas nossas letras minúsculas. Deixa eu ajeitar. Faz diferença? Faz diferença, não. Só o A. Ó, agora eu tenho um com 4 termos. Porque aqui vai virar um termo só. Então, ó, como são classificados esses elementos, tá? Com 3 termos, eles são chamados de trinômios. Ó, tri de 3, tá? Nômio, porque assim como tem dissílabo, monossílabo, o final tudo é sílaba, certo? Sílaba. No nosso caso, as expressões algébricas, o final é tudo nômio. Então, o com só é monômio. Aqui, a Pro vai dar uma dica para vocês. Vou mostrar, então, para vocês o que vai acontecer aqui. Tá? Como aqui... Só um pouquinho. Deixa eu falar, tá, Iago? Aqui a Prof vai fazer assim, ó. Aqui é um monômio. Vou botar assim, ó. Opa. Aqui é um monômio. E daí eu vou botar do lado aqui. Só uma letra. Como ele tem só uma letra, ele é um monômio, porque eu vou juntar tudo. Olha, eu tenho 7x, eu tenho 5x, eu tenho 9x, eu tenho 6x. Quantos x eu tenho? Deixa eu pensar. 9 com 6 dá 15, ganhou mais 5 dá 20,
Na verdade, eu tenho aqui 27x. Perceberam? Uhum. Eu vou juntar Uhum. todos os x. Então, ele se tornou um monômio. Porque letras iguais podem ser juntadas. Tipo, eu não posso juntar o A com o B. São letras diferentes. Mas aqui são todas iguais. Então, ela virou um monômio. O Iago queria perguntar? Quando é só uma letra e só um número, é monônio ou é monômio? Que a professora tinha escrito ali. Como? Tá igual a monômio. Monônio ou monômio com M ou com N? Ah, monômio. Aqui tem em cima, tá errado. Já vou arrumar, tá? Já arruma ali em cima. Essa segunda aqui tem 2 termos. Então, é um binômio. Opa! Tô batendo na tecla errada. Binômio. Aqui é outro binômio. Certo? E o último, de 4 para mais. De 4 para mais. É chamado de polinômio. Igual português. Igual ao português. Isso mesmo. Igual. Igual ao português. Professora... Opa, apaguei coisa demais. Professora Sandra, nas contas, nos cálculos, vai fazer diferença eu saber o nome desses termos? Não vai fazer diferença. E quando você vai operar, quando você vai calcular com os números. As letras, elas só servem para identificar quem são iguais. Tá? Mas vamos lá a mais uma informação importantíssima. Se a gente falou que esses elementos são formados por termos, certo? Quem são esses termos? Né? Os elementos são classificados por termos. Tem 2, tem 3, tem 4. O que forma um termo? Na verdade, um termo é um monômio. A gente já falou que é um componente só. Um termo é um monômio. No monômio, eu posso ter 2 elementos. Vamos lá, quem são esses 2 elementos que eu posso ter no monômio? Vou abrir aqui para vocês para deixar bem claro. O monômio ele é formado por uma parte numérica e uma parte algébrica. A gente chama essas partes de coeficiente e parte literal. Vamos lá, o João vai dizer, a palavrinha já ficou difícil. João, coeficiente são os números. Parte literal são as letras, que é a parte algébrica. Então, o que acontece nesses componentes? Sempre que eu perguntar quem é o coeficiente, eu estou perguntando quem é o número. Sempre que eu perguntar quem é a parte literal, eu estou perguntando quem é a letra. Vamos ao exemplo. Esse trinômio tem 3 termos. Cada termo vai ter o seu coeficiente e sua parte literal. Quem é o coeficiente desse primeiro termo? 3? Joia. 3. Quem é a parte literal? A. Quem é o coeficiente desse primeiro termo? 5. Quem é a parte literal? B. Quem é o coeficiente do próximo termo? 3. 3. Parte literal? Nenhuma. Nenhuma. Não tem parte literal. Então, olha só. Fugiu a palavra. As expressões algébricas podem ficar sem parte literal, mas não podem ficar sem coeficiente. Tá? Por exemplo, quer ver? Ó? Nesse monômio, coeficiente 4, parte literal y. Mas peguem esse aqui embaixo, esse binômio aqui embaixo. Ó. Aqui, quem é o coeficiente? 9. Parte literal. Não tem. Quem é o coeficiente desse C? Não tem. Quem? 0. Olha a pergunta, João. Olha a pergunta, galera do 7º ano. Quantos C você está vendo aqui? 1. Ah, tá aí o coeficiente. Agora eu entendi. O coeficiente sempre vai ser 1, quando não aparece o número. Porque o 1 não precisa aparecer. A partir do momento que eu vejo uma letra, eu já sei que essa letra vale 1.
Tô vendo uma. Ó, aqui eu tô vendo 4Y. Aqui eu tô vendo 7X. E aqui tem, olha a minha expressão, aqui tem um C. Então, coeficiente sempre vai existir. Sempre. Parte literal pode não aparecer, porque são as letras. Pode não aparecer, tá? Então, olha só. Vai ter exercícios que ele vai aparecer, por exemplo, para você assim, ó. Fala, João. Em expressão algébrica, trabalha a regra de 3. Em expressão algébrica, trabalha a regra de 3, sim. Para fazer a regra de 3, você usa uma letra para indicar o termo que você desconhece. Eu já mostro para ti. Só vou finalizar esse raciocínio aqui, tá? O já vai te mostrar. Então, por exemplo, eles vão colocar lá, vamos botar um exemplo aqui. 3A mais 5B menos C, vamos fazer, mais 5. Eu posso fazer uma tabela e pedir cada um, ou eu posso pedir para vocês aqui, ó, quem são os coeficientes. Eu vou fazer assim porque meu espaço é menor. E quem representa a minha parte literal. Posso fazer as duas situações, né? Se eu pensar no coeficiente, o que eu vou botar aqui? 3. 5. Vou botar uma barra, sabe por quê, galera? Porque o coeficiente acompanha o sinal. Eu vou botar 5. Quem é o coeficiente do C? 1 negativo. Porque o sinal de menos está na frente. Tá? Poderia ter botado 5 negativo, mas sei lá por que eu não botei. Só botei ali. E o outro coeficiente é o 5. Então, ó. A quantidade de termos é a quantidade de coeficientes que eu tenho. Se eu tenho 4 termos, tem que ter 4 coeficientes. Tenho 2 termos, tem que ter 2 coeficientes. Agora, quando chega na parte literal, aí é diferente. Quem é a parte literal do primeiro? A. Do segundo? B. B. Do terceiro? C. Professora, C não é negativo? Negativo? Não, o negativo é do número. O negativo é do número. Certo? A letra não tem sinal. João, respondendo a tua pergunta, eu vou fazer uma aberturinha aqui no meio. Lembra quando a gente aprendeu aprendeu frações equivalentes? A gente botava assim, ó, por exemplo, 6 oitavos, um exemplo, é igual a 18, e aqui embaixo eles colocavam um ponto de interrogação ou deixavam um espaço em branco, para você descobrir que letra que é. Isso aqui, João, nada mais é do que uma regra de 3. Eu sei 3 números e desconheço um. Esse desconhecido agora passa a ser uma letra. Então, a expressão algébrica também faz parte da regra de 3. Por quê? Porque o termo que eu desconheço vai ser indicado agora por letra. Dentro da matemática, tudo que eu desconheço agora vai ser representado por letra. Vou dar uma dica para vocês, por isso a importância dessa aula. Quando que vocês aprenderam a adicionar mesmo? Em que série? Primeiro ano? Vocês aprenderam a adicionar no primeiro ano, estão no 7º e continuam adicionando, correto? Vocês estão aprendendo expressões algébricas no 7º ano. Vocês vão usar o resto da vida. Vai usar para a vida toda, né? Isso mesmo, Isabela, para a vida toda. A partir do momento que você conheceu o uso das letras, a matemática, devagarzinho, ela vai se transformando e todos os cálculos serão usados com letras. Todos. Aqui no 7º e no 8º vai haver uma alternância entre uma unidade que usa letra e uma unidade que não usa letra. E depois que foi para o 8º, esquece, meus amores. Vocês vão usar a letra pro resto da vida. Então, assim, ó, isso é importante agora. Aprender bem para não ter dificuldade lá na frente. Fala, Iago. Quer dizer, agora... Eu esqueci. Deixa. Esqueceu? Bom, se tu relembrar, tu pede de novo. Tá? Se tu relembrar... Não lembro. A gente vai fazer tudo de novo, igual números inteiros? Tem que refazer. Não é bem refazer tudo de novo, porque a gente até vai trabalhar a área, vai trabalhar perímetro, vai trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão, só que são formas diferentes de trabalhar.
Então, digamos assim que você vai operar de novo com isso, mas de uma maneira diferente, tá? Nós vamos trabalhar tudo diferente. Tá, vamos lá então. Outro componente que falta a gente trabalhar aqui dentro da nossa imagem aqui, para a gente fechar essa tela legal aqui, tá? Falta a gente trabalhar o que a gente chama de termo semelhante. E isso é muito importante para a gente operar na matemática depois. Termos semelhantes. Eu acho que ficou meio clara essa letra aqui, mas eu já vou trocar para um azul mais escuro. Acho que para vocês ler pior, né? Assim fica melhor, né? O que seria um termo semelhante? Tá? Não é difícil de entender. Alguém quer chutar? Dar uma dica? Parecido. Não, termos iguais? Hã? São termos iguais? São termos iguais. E como é que eu sei que esse termo é igual? Calculando? O que vai fazer um termo ser igual ao outro? Ver se ele tem só. Só As letras? ver se ele tem, é isso aí, ver se ele tem o quê? A mesma letra. Ah, acertei. Termos semelhantes são termos que têm a mesma letra. Quando eu falo em letra, inclui inclusive, tá? Ter o mesmo expoente. Então, quando eu falo de termo semelhante, tá? Para que a gente fique bem claro aqui, digamos que eu escreva para vocês assim, ó, 4x mais 3y mais 5x menos 8y. Aqui é um exemplo. Ai, lá estou eu com as letras maiúsculas de novo. Deixa eu reconsertar. É que eu abro o teclado para digitar em maiúsculo e esqueço de inverter quando eu vou fazer isso aqui. Mas não faz mal. Nada que a gente não vá se adaptando, né? Outro exemplo, por exemplo, assim, ó. Eu posso ter até a mesma letra. Mas essa questão de expoente... É o quadrado ali, prof? É ao quadrado. Quadrado. Uhum. Iago, não vai fazer diferença nenhuma para você o quadrado, tá? Ele só vai, você não vai calcular a letra. Você vai calcular os números. Olha bem, quando a gente opera com expressões algébricas, a gente opera com os números, não com as letras. Então, o número não vai fazer diferença. Então, olha só. O que seriam os termos semelhantes aqui? Eu falei que são aqueles que têm a mesma letra. Então, esse 4x é semelhante ao 5x. Certo? E daí eu vou ter o 3y semelhante a 8y. Letras iguais são termos iguais. E quando eu opero com situações que nem tem aqui expoentes, eu também preciso me preocupar com essa situação. Então, nessa situação aqui, ó, o x ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado. Sandra, mas todos eles são x. Mas x ao quadrado é diferente de x ao cubo, que é diferente do próprio x por si só. Então, além das letras serem iguais, os expoentes devem conter a mesma formulação. Ó, x ao cubo e x ao cubo. E, professora Sandra, mas tem um termo sozinho lá no meio. O que eu faço com ele? Deixo ele sozinho. Termo isolado. Tá? Teve um ali, um amarelo. E tem que ser o amarelo para estragar a vida da gente, né? Eu não sei para que eu peguei amarelo ali. Peguei amarelo para bonito. Só para estragar a minha pintura. Vamos lá. É que o amarelo tinha pegado uma parte do X ali, né? Então eu vou estar tentando consertar. Vou deixar bem certinho para você. Ó. Tá vendo? As letras, os termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma expressão. E possuir a mesma expressão é possuir a mesma letra. Uau! Que loucura! Arrumei. Possuir a mesma letra. Então aqui, ó. Esse é igual a esse é igual a esse e esse aqui. Isso aqui ajuda nós a definir a classificação dos termos. Sabia? Ele ajuda nós a fazer isso aqui, ó. Classificar quantos termos tem.
Parece que aqui tinha 4. Mas na verdade tem Entendi. quantos? 2. Porque tem 2 letras, o X e o Y. Então ele é um binômio. E aqui eu tenho 3, porque eu tenho 3 tipos de X diferentes. Uhum. Perceberam? X, o X ao quadrado, o X ao cubo e o X Sozinho. sem nada. É, X